Então você vê uma família alegre porque alguém mexeu um dedo, mexeu uma mão. E eu pergunto, querido, qual o motivo que você tem para você não agradecer a Deus a vida que você leva, o que você possui, o fato de você estar em pé aqui nessa noite, ou sentado, o fato de você estar com saúde, de você estar respirando, você move a sua mão por gentileza, mova a sua mão, isso aí, mova o seu pé aqui nesta noite, abra seus olhos e feche, você pode escutar, dá um glória a Deus aí, você pode falar, dá um glória a Deus, porque muitas pessoas neste momento não podem fazer isso. Muitas pessoas estão numa cama de uma UTI, entubado, estão incapacitados de falar, de ouvir, de se comunicar com seus entes queridos. Eu lembro da alegria dos meus irmãos, quando depois de 12 dias que o meu pai estava entubado, a minha irmã falou assim, olha, ele abriu os olhos e derramou uma lágrima na hora que a gente conversava com ele. Eu lembro da alegria, apesar de poucas horas depois chegar a notícia que ele havia partido. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje, sejam gratos. Sejam gratos. Seja grato, querido. Ah, você não comprou o carro que você queria. Poxa. Você está chateado porque você não trocou talvez a sua televisão, ou talvez está chateado porque você não trocou o seu celular, você não o celular que você tanto deseja, você não conseguiu. Você tem o 15 e queria o 16 e não conseguiu, e você está todo frustrado aí, como aquela menina que dizem que a causa de ter se jogado lá de cima daquele prédio foi porque a mãe negou um celular para ela. Dizem que a causa foi essa. Então, você vê que diante desse quadro que eu coloquei aqui, essas coisas ficam tão pequenas. Essas coisas se tornam tão insignificantes. E olha que Jesus falou para os discípulos assim, não se alegra porque os demônios são sujeitos a vocês. Não se alegre porque vocês ordenam e as pessoas são curadas. Se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Vamos lá, gente. Meia hora. Não sei. Eu acho que a gente vai passar um pouquinho. Mas é o último culto do ano, irmão. Me dá essa moral aí. Sentindo falta de muita gente aqui, né? O povo está com força aí, né? No peru, no churrasco. Vamos lá. Esther, capítulo de número 6. Falando de esperança, irmão, acontece um fato aqui, nesse livro de Esther, assim, em 24 horas, entenda, eu sempre falo aqui, a gente às vezes fica meio preocupado porque os anos vão passando e a gente parece que não viveu a promessa ainda, né? Os anos vão passando e a gente ainda não viveu o que gostaríamos de ter vivido, conquistado o que a gente gostaria de ter conquistado. O que eu vou falar aqui não é um conforto assim para o preguiçoso que fica sentado esperando as coisas caírem do céu. Não é. Mas para dar esperança para quem ainda não alcançou. Veja, eu vou dizer, em 24 horas tudo pode mudar. Fala para alguém aí, em 24 horas tudo pode mudar. Vamos lá. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, olha isso,
que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. Olha só, Mardoqueu salvou a vida do rei. E o rei pergunta: como foi retribuído esse favor? E os servos do rei respondem, que ministravam junto a ele, disseram, vamos lá? Coisa nenhuma se fez. Ele salvou a vida do rei. Nós vamos falar daqui a pouco quem era esse rei. E nada foi feito a esse homem que salvou a vida do rei. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio, né, exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu. Ai, esse Deus, irmão. Oh, Jesus, misericórdia. Vamos, Amã havia acabado de entrar no pátio para pedir ao rei permissão para enforcar Mardoqueu. Amém? Vamos lá, põe o próximo aí, deixa eu ver se ainda... É isso aí, na forca que ele lhe tinha preparado. Bom, uma peculiaridade desse livro de Esther, que você não vai encontrar nesse livro a palavra Deus. Então, assim, é um livro que está na Bíblia, é um livro que fala do povo judeu, da história do povo judeu. A gente vê aqui uma grande intervenção divina, mas a palavra, o nome Deus, não aparece. Então, dos 10 capítulos, o nome de Deus está oculto. Agora, estar oculto não significa estar ausente. Deus não aparece, mas a sua mão, o seu dedo está agindo. A providência de Deus está em destaque nesse livro. Esse dia até postei alguma coisa mais ou menos assim: não ver Deus não significa que Ele não está trabalhando. Amém, querido? Amém? A questão da gente não ver Deus, porque Ele é invisível, e muitas vezes a gente vai a algum lugar, quer que Deus use alguém para falar conosco em revelação, em visão, e de repente isso não acontece. Isso não significa que Ele não está agindo. Essa história se passa durante o reinado de Xerxes. Nós vamos ver aqui, através de um levantamento histórico, que esse rei Assuero é o mesmo rei dos 300, lá do filme 300. Porque foi ele, esse rei Assuero, ele começa a reinar em 486 a.C. Ele assume o trono em 486 a.C. 3 anos depois, acontece o evento da rainha Esther. 3 anos depois, este rei Assuero vai para a guerra contra os gregos em Termópolis, ou Termópilas. A guerra de Termópilas é o rei do 300 lá, né? Ou seja, descobrimos que o rei Xerxes é o Rodrigo Santoro. Que coisa interessante. Mas deixa para lá. Bom, o rei Xerxes se preparava para uma invasão contra os gregos. E ele resolve dar um banquete, irmão. Mas não é um banquete qualquer. O rei Xerxes, ele governava sobre 127 províncias. O que era isso? Como se fosse 127 países. Então, eram reinos que ele havia tomado, povos, né, cidades que ele havia tomado. E então, haviam-se 120, isso começou já com os babilônicos, né, que estabeleceram essas províncias. E sobre essas províncias haviam os sátrapas, que eram os homens que eram colocados, entre eles haviam 4 sátrapas, né? E Daniel era o principal deles, que governava sobre todo esse reino da Babilônia. Mas agora, quando os persas, eles guerreiam e tomam esse reino da Babilônia, e eles sim começam agora a dominar todo o mundo conhecido, 127 províncias, e todos esses 127 líderes que representavam essas províncias foram convidados para um grande banquete. 6 meses de banquete, 180 dias de banquete, muita bebida, muita riqueza, copos de ouro, e diz que cada um usava um copo diferente do outro. Irmãos, era assim, foi uma coisa monstruosa, de tanta coisas finas e raras que tinha naquele banquete. E após ele ter mostrado todo o reino, após ele ter mostrado toda a sua grandeza,
o rei resolve então mostrar a sua rainha, a rainha Vasti, para o povo, para esses líderes que ali estavam. E a rainha Vasti também estava no banquete com as esposas desses homens. E o rei, ele diz que ele quer que a rainha, manda chamar a rainha, venha, diz que a própria palavra diz que ele já estava meio alto, com uns vinhos, 6 meses bebendo. E diz que ele estava meio alto, fala, traz a rainha Vasti, que eu quero que ela coloque a coroa na cabeça e desfile aqui para todos. Alguns historiadores vão dizer que isso era literal, que ele queria que ela desfilasse somente com a coroa e nada mais, porque ela era muito bela. Então ela fala assim, não vou passar essa vergonha de graça, não vou. E quando ela recusa, o rei Xerxes, então ele chama os seus sábios. Haviam 7 príncipes, que diz que só eles viam a face do rei. Eles estavam sempre com o rei. E ele chama ele e se aconselha, fala, olha, mandei chamar a rainha e a rainha não quis vir, o que eu faço? E aí, um deles, chamado de Mamucã, fala assim, meu rei, isso é muito grave. Uma vez que ela desobedeceu o Senhor, todas as mulheres do reino vão se sentir no direito de não respeitar seus maridos. Todas as mulheres dos príncipes e dos líderes principalmente, vão se sentir no mesmo direito de fazer o que quiserem e não respeitar a liderança do vosso líder, do vosso esposo, do vosso príncipe. Então, o rei fala, então o que eu devo fazer? E Mamucã fala assim, olha, tira ela do reino. Eu estou procurando a palavra certa que ele coloca aqui. Então, tira ela do reino e coloque e chame e convoque as mulheres do reino para que o rei possa escolher uma nova rainha. Irmãos, rainha Vasti então perde a coroa. Ela não é mais a rainha. E é feito um processo seletivo para escolher a nova rainha. E agora aqui vou narrar o que muitos historiadores, se aprofundando nessa história, debruçando sobre essa história e escrevendo livros sobre essa história, disseram. Que esse processo, irmão, ele era uma coisa desumana. Porque 400 virgens foram tiradas dessas 127 províncias. 400 virgens. E elas não simplesmente passavam como a gente romantiza, né? Vai passando aquele desfile, né? Na presença do rei. Não. Segundo esses historiadores, cada uma delas tinha que dormir com o rei. E elas eram lançadas no harém do rei. Essas moças, elas não se casariam mais. Essas moças não constituiriam famílias mais. Essas moças não teriam mais uma liberdade. Elas viveriam numa prisão de ouro, mas privada de sua liberdade. E muitas delas tiravam suas vidas porque não aceitavam aquela desonra. Então, o que era uma honra, um privilégio, de repente ser escolhida a rainha, se transformava numa tragédia. E entre essas 400 moças, estava uma judia. Seu nome era Radassa, criada pelo seu primo, o seu primo mais velho, porque os seus pais haviam sido mortos e ela ficou órfã. E o seu primo mais velho pegou então, a adotou para criar ela. E ela, vejamos aqui então, o próprio Deus já trabalhando. Isso aqui já é o próprio Deus antevendo, já é o próprio Deus se movendo. Querido, você está sentado aqui neste momento e a gente não sabe o que Deus está fazendo no mundo espiritual, o que Deus está preparando no mundo espiritual para chegar até a sua mão ali na frente. Por outro lado, o diabo também trabalha. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Você nem entrou nesse emprego. O diabo já colocou alguém lá dentro para tentar frustrar o que Deus quer fazer na sua vida. É uma coisa assim, irmão.
A gente que só vive o agora, nós que somos limitados ao tempo e espaço físico, porque somos matéria, a gente às vezes só consegue enxergar o que está acontecendo agora. Mas no mundo espiritual, ó, as coisas já estão se movendo, tanto para te honrar, quanto o outro lado, para acabar com a sua vida, com o seu nome. O diabo não precisa acabar com você, basta ele acabar com o seu nome. Então Deus aqui, ele já está, da mesma forma que nós vamos falar agora sobre Amã, o diabo já estava elegendo, né, já estava promovendo Amã para ele destruir os judeus. Deus, em contrapartida, ele vai lá e elege Ester para combater a trama do diabo. Vamos entender como que isso aconteceu. Bom, havia um homem no reino chamado Amã. Esse homem chamado Amã, irmãos, diz os historiadores e a palavra que ele era cruel, era vingativo, era um homem vingativo, era um homem cruel, era um Alexandre. Então o que acontece? Passaram 5 anos, gente, misericórdia, tão bonzinho, passaram 5 anos que Esté estava no poder, 5 anos que ela havia sido eleita rainha, e o rei Assuero, ele resolve honrar um homem. Esse homem que estou falando aqui, um homem que tinha uma fama de ser muito cruel, muito vingativo, perverso. O rei resolve colocar esse homem como o homem mais poderoso do seu reino. Imagine, 127 províncias, 127 países, no meio de tantos príncipes que ali tinha, no meio de tantos generais, no meio de homens tão poderosos, o rei resolve honrar Amã, este homem perverso. O rei coloca ele como uma segunda pessoa no reino. Você vai ser o cara dentro do meu reino. E é dada uma ordem. Quando esse homem, ele era de uma soberba, esse homem, ele era de um orgulho, mas tão grande, que eu vejo que se algumas pessoas pudessem fazer isso hoje, fariam também. Mas ele lá naquele tempo podia e fez. Foi dada uma ordem que quando Amã passasse, todos deveriam se inclinar e reverenciar. Não é soberbo, né? Quase nada soberbo. Mas tinha um homem ali, irmão, tinha um homem que não fazia isso. Mardoqueu. Mas eu quero falar para vocês quem que é esse Amã, esse homem perverso que foi colocado ali, uma coisa do capeta, um plano diabólico que foi colocado ali para destruir o povo judeu. Esse Amã, ele era descendente de Esaú, filho de Lameque, que é aí que vieram os amalequitas. Os amalequitas, eles tinham uma história, terrível com o povo judeu, com o povo hebreu. Diz, o povo amalequita vão atravessar aí a vida dos hebreus. Quando os hebreus estavam saindo, o povo, não era somente os judeus, não era todo o povo hebreu, quando eles estavam saindo do Egito, e eles estavam saindo do Egito e indo em direção ao deserto, diz que ia ficando para trás aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam doentes, aqueles que eram mais fracos, eles iam ficando para trás. Então, esses eram as presas preferidas dos amalequitas. Diz que eles vinham e matavam esses que ficavam para trás. Eu até já preguei sobre isso aqui, mas vale a pena falar de novo. Vou falar para alguém assim: não fica para trás não, querido. Vai, fala, irmão, fala. Não fala? Vamos, irmão, não fica para trás não. Vem junto, vem comigo, fala assim, ó, vem comigo, vamos caminhar. Irmão, é terrível, quando você vê o crente quando ele começa a ficar fraco, o crente quando ele começa a ficar cansado, o crente quando ele começa a ficar doente espiritualmente, ele se torna uma presa fácil para o maligno, ele se torna uma presa fácil para o diabo. Por isso você tem que estar sempre forte, resistivo ao diabo, ou então revestivos da armadura de Deus, resistir no dia mal, para que no dia mal você possa estar firme, para que no dia da peleja você esteja firme, e quando o diabo se levantar, aqui não, porque eu estou fortalecido no Senhor. Não fique para trás. Essa foi a primeira vez que os amalequitas entraram na vida do povo hebreu, matando os que ficavam para trás. Uma segunda
um segundo momento foi quando, lembra quando Josué estava lá embaixo guerreando e Moisés estava com a mão erguida lá em cima lá? Quando Moisés cansava e baixava a mão, diz que os amalequitas, eles prevaleciam na peleja. Quando Moisés levantava a mão, os israelitas prevaleciam. E diz que então Arão e Ur, né, eles olharam e viram essa cena de Moisés baixando a mão e viram o que acontecia lá embaixo. Eles subiram, colocaram Moisés assentado com os braços sobre duas pedras, e diz que eles levantaram os braços de Moisés e seguraram os braços de Moisés até que os israelitas vencessem aquela peleja. Bom, aí para encerrar esse assunto aqui, lá na frente Deus vai mandar Saul exterminar os amalequitas. Olha, eles são perversos. Eles lembram que eles fizeram com o povo de Israel quando o povo entrou no... Olha só, irmãos, Deus, ele é um Deus, a palavra diz assim, ó, minha é a vingança. Se alguém falar contra você, irmão, fique em paz. Se alguém fizer alguma coisa contra você, eu só vou falar uma coisa assim: se você está realmente devendo, então aí você aguenta a bucha aí. Se você é inocente, fique em paz. Terrível, terrível você se levantar contra alguém, principalmente quem está na obra, fazendo a obra, e alguém se levantar. Mas o que acontece? Então Deus fala: olha, vocês lembram que os amalequitas fizeram? Como eles estavam matando o meu povo, os fracos, os doentes lá atrás. Então agora, Saul, você vai lá, vai destruir, vai aniquilar, você vai exterminar. E diz que Saul vai para aquela peleja e Saul poupa o rei Agag. E diz que não é somente Saul. O 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, diz que foi Saul e o povo poupou o rei Agag. Deus mandou exterminar e Saul foi lá e poupou. O que acontece? Agora lá na frente, anos depois, está aqui esse abençoado Amã, descendente do rei Agag, se levantando contra o povo de Deus. Quando Deus te der uma ordem, irmão, cumpra. Quando Deus te der uma ordem, cumpra na totalidade. Nós falamos que somos servos, que somos obedientes a Deus, mas a gente obedece só até onde vai os interesses. Não é assim? Eu obedeço a Deus, mas só até onde vai o interesse. Quando não é interessante obedecer, não se obedece. Mas vamos lá. Mardoqueu, ele era esse primo mais velho de Esther, que havia adotado ela e estava criando e criou ela. Mardoqueu, ele educa, ele cuida e ensina a Esther. E quando ele vê essa seleção, ele coloca ela para ir ao palácio, para participar. Mardoqueu, ele foi levado para as terras da Babilônia como cativo, os cativos que foram levados pelo rei Nabucodonosor. E ali ele estava, e é ele quem vai cuidar de Esther. Esther era como uma filha para Mardoqueu. Então, Mardoqueu, nós entendemos aqui que ele era o único homem que não se curvava para Amã. E isso acendeu uma ira no coração de Amã. Porque um homem não se curvava para ele. Ele, sabendo que Mardoqueu era judeu, ele fala assim: eu vou exterminar este povo. Ele tinha um poder em suas mãos. Ele era cruel, ele era maligno, ele era perverso, ele era vingativo. E quando esse tipo de homem tem o poder na mão, eles fazem desgraças. Ele falou: eu vou acabar. Ele vai até o rei Assuero e fala assim: rei, tem um povo aí. Não faz lembrar a história de Daniel? Tem um povo aí que não obedece ao Senhor. Tem um povo que não se curva aos seus decretos. O rei fala: sério? Tem, rei. Eu quero que o Senhor me dê ordem e eu vou acabar com esse povo. E outra coisa, o Senhor acabando com esse povo, o Senhor vai pegar os bens dele, 320 toneladas de ouro, em 127 províncias. E ali, irmãos, então o rei, eles estabelecem uma data, olha só, estabelece uma data, daqui um ano,
todo o povo nas 127 províncias vão pegar espadas, vão matar esse povo judeu na sua terra aí, vão pegar o ouro deles e vai mandar para o rei. E o rei gosta daquilo, diz que o rei pega o seu sinete, o seu anel e sela pela lei dos medos e dos persas, que não pode ser mudado. Lembra? A mesma lei que condenou Daniel à cova dos leões, a lei dos medos e persas. Ele faz isso. E então, agora aqui vai desenvolver-se uma história. 350 toneladas, né? 350 toneladas. Quando Mardoqueu fica sabendo, irmão, disso, agora vamos entrar mais propriamente naquilo que nós vamos falar hoje. Quando Mardoqueu fica sabendo dessa ordem, que dali a esse tempo, todo o povo judeu seria destruído, Mardoqueu, ele entra em desespero. Veja, Mardoqueu ele ficava à porta, diz o texto, diz também os historiadores, que Mardoqueu ficava à porta do palácio. Esther ficava dentro do palácio. Mardoqueu não podia, por hipótese alguma, ter contato com Esther. Ela era a rainha. E Esther não podia ter nenhum contato com o rei sem ser chamada. Vocês entenderam? Ela era a rainha, ela não podia entrar na presença do rei a hora que ela quisesse. Não, a não ser que fosse chamada, senão ela seria morta. Mardoqueu também não podia ter contato com Esther. E Mardoqueu ficava na porta do palácio. Ele participava das decisões. Ali na porta do palácio ficavam os príncipes das províncias, e diz que eles discutiam e julgavam a causa do povo. Era na porta do palácio que se julgava a causa do povo. Então era um lugar de privilégio, era um lugar para pessoas nobres. E Mardoqueu, sendo judeu, olha só, fazia parte desse conselho que julgava as causas das pessoas. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, Mardoqueu então, ele toma três atitudes. Diz que ele primeiro rasga suas vestes, ele se veste de saco, de pano de saco, e ele toma um banho de cinza. Vou falar para vocês o que é isso. O que significa se vestir de roupa de saco? A gente vai procurar, e diz que era um tecido feito com pele de camelo, ou então de cabra, de pelo de camelo ou de cabra, e que era um tecido grosso, áspero, escuro, e era um material, irmãos, que era feito para guardar grãos, por isso que era chamado de roupa de saco. E não era com linho, não era confortável, causava coceira, desconforto e irritação na pele. O significado espiritual disso, geralmente eram as pessoas que faziam isso, ou era por um reconhecimento público de pecado, ou era uma confissão de quebra e dependência, ou então era uma renúncia, que é o caso de Mardoqueu aqui, uma renúncia de status, uma renúncia de honra, era uma renúncia de vaidade. O próprio rei Davi também, ele fez isso, se vestiu de saco. Era muito comum no Antigo Testamento, quando alguém tinha uma perda, um luto, eles se vestiam de saco. Cinzas, tomava banho de cinza. O que era isso? Cinza era de lenha queimada, misturada com o resto de ossos queimado e misturado com terra e pó. Como era feito isso? A cinza era jogada sobre a cabeça, algumas pessoas se assentavam sobre a cinza, e em casos extremos, diz que eles esfregavam a cinza em todo o corpo. Rasgar a roupa, como era feito? Diz que a roupa ela era rasgada aqui na frente, na parte de cima, de uma forma que ficasse bem visível. Isso significava sair da normalidade. O rasgo não era pequeno. Gênesis 37, 29 fala sobre isso. Então, pela lei, um sacerdote nunca, jamais poderia rasgar suas vestes. Quando o filho mais velho morria, o pai rasgava as suas vestes, porque o filho mais velho era o herdeiro. Então o pai, quando perdia o filho mais velho, ele rasgava as suas vestes. Deus entrega o primogênito ao mundo, e as vestes, quando era rasgada, era do alto a baixo.
quando o primogênito de Deus, ele dá o brado na cruz e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus, ele rasga suas vestes de cima a baixo. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. Era Deus rasgando as suas vestes. Então, o significado de rasgar as vestes era um choque diante do pecado ou da tragédia, quebra interior manifestada extremamente e uma ruptura com a normalidade. Então eu quero colocar 3 pontos para vocês. Vamos lá. O gesto, roupa de saco, a expressão exterior, dor física, e a realidade interior, humilhação. Se cobrir de cinza e pó, a expressão exterior para as pessoas verem era aparência de morte, e a pressão interior, algo interno, era arrependimento. Rasgar as vestes, o gesto exterior, visível para todos, era uma perda irreversível. Já dentro, o gesto interior era um luto profundo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é fantástica, partindo desse princípio de rasgar as roupas, se vestir de saco e se cobrir de cinza. Joel capítulo 2, versículo 13. Põe ali para mim, por favor. Quero que vocês leiam por si. Os profetas deixaram claro: os gestos sem coração quebrantado não agradam a Deus. Por isso, Deus falou: eu entendo vocês rasgarem suas vestes, vocês se vestirem de cinza e vocês se vestirem de saco diante das suas perdas, mas esse é um tempo em que eu não quero que vocês rasguem suas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Aleluia. Esse é um tempo, no dia de hoje, a gente não vai mais rasgar as nossas vestes, a gente não vai se cobrir de pó, de cinzas de osso e de terra, e andar no meio da rua dessa forma. A gente não vai se vestir de saco de cinza, só o Agenor Duque. Mas nós vamos hoje sim rasgar o nosso coração, um coração quebrantado, um coração voltado para o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aí? Mardoqueu então, irmão, quando ele, veja, Mardoqueu então, quando ele fica sabendo disso e ele se veste dessa forma, parecendo um mendigo, roupa rasgada, com saco, vestido de saco, com cinza, ele está parecendo um mendigo lá na porta do palácio. Foram falar para Esther: olha, o seu tio está lá na porta do palácio parecendo um mendigo, se o rei descobrir vai matar ele. Irmãos, quando ela fica sabendo disso, ela coloca vestes, arruma roupas novas e manda entregar roupas novas para Mardoqueu. Vista essa roupa aqui urgente, senão o rei vai te matar. Mardoqueu, quando vê aquelas vestes, ele fala assim: eu não vou vestir essas vestes sabendo o que vai acontecer com o meu povo. Ele tem que mandar uma mensagem para Esther. E ele consegue mandar uma mensagem para ela. Mardoqueu, ele insiste para que Esther entre na presença do rei e interceda pelo povo. Esther fala assim, ao primeiro momento Esther fala assim, manda mensagem de volta para ele e fala assim: não posso entrar. Se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, já tem 1 mês que ele não fala comigo. Se eu entrar, vou ser morta. Aí Mardoqueu manda mensagem para ela de novo falando assim: tudo bem. Irmão, olha que coisa profunda isso. Olha que coisa profunda. Mardoqueu fala assim: tudo bem, você não quer entrar? Deus tem os seus meios de livrar o seu povo. O povo não vai deixar de ser livre por causa disso. Mas você, a sua casa, será destruída. E Mardoqueu fala assim, ó: quem sabe, olha o que ele fala: quem sabe se não foi para este momento que Deus te colocou aí. E colocou você na posição de rainha. Então, irmãos, Mardoqueu, limitado ao tempo, ele disse quem sabe.
Porque Mardoqueu estava limitado ao tempo. Ele não podia prever o que ia acontecer lá na frente. Ele não estava vendo a mão de Deus agindo ali. Ele estava vendo as coisas da forma natural. Então ele fala, quem sabe, não foi por isso que Deus te colocou aí. Mas nós hoje que conhecemos o Deus da história, declaramos, não foi o acaso, foi propósito. Esther não chegou ao trono por sorte, mas por desígnio divino. O homem diz, quem sabe, porque só vê o agora. Deus diz, foi para este tempo, porque Ele governa o ontem, o hoje e o amanhã. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus por isso, por essa palavra. Aplauda o Senhor. Deus governa. Então o homem diz, quem sabe, porque o homem só vê o agora. Deus diz, foi para este tempo que eu fiz que isso acontecesse. Porque Deus governa o ontem, o hoje e o amanhã. Quando você entende o propósito, o quem sabe se transforma em missão. Aleluia. Então, aqui acontece um ponto de mudança. Porque quando ele fala isso para Esther, Esther então ela vai mudar de posição. Esther mandou a resposta para Mardoqueu. Então é o seguinte, vá agora, reúne todo o povo. Eu quero vocês 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Jejum. 3 dias, 3 noites, sem comida, sem bebida. Prega um jejum em todo o povo. E eu e as minhas moças iremos fazer o mesmo. E olha só, irmão, como muda. Olha como muda a postura dessa mulher. Ela fala assim, e no final desses 3 dias, eu vou entrar na presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Porque até então, Esther, ela estava vendo as coisas somente no âmbito material. Somente no âmbito humano. Mas agora quando Mardoqueu fala para ela assim, ó, se você não fizer, Deus vai livrar. Porque quem sabe foi para isso que Deus te colocou aí. Acendeu uma luz. Queridos, nós precisamos começar a enxergar coisas no âmbito espiritual. A nossa luta, primeiramente, tenho que dizer, não é contra a carne e o sangue. E quanto tempo a gente perde, quanta energia a gente aplica, quanta força a gente põe lutando contra a carne e sangue, quanto tempo lutando contra a carne e o sangue, sendo que o nosso verdadeiro inimigo está em regiões celestiais. O verdadeiro inimigo são as forças espirituais da maldade que lutam. E nós perdemos muito tempo lutando contra a carne. E o nosso verdadeiro inimigo, ele é invisível, ele é espiritual. Esther, ela muda essa chave quando ela descobre por que ela foi colocada ali. Então a resposta de Esther é um ponto de virada entre o medo e o propósito. Um ponto de virada. A coragem não é ausência de medo, é decisão, apesar do medo. Antes de enfrentar o sistema, ela alinha o seu espírito. Ela não corre para o rei, ela corre primeiramente para o jejum. Ela entende que há lutas que não se vencem com estratégia, mas com consagração. O risco continua, mas agora há uma direção. Agora, unidade, dependência de Deus. Esther não diz, vou tentar. Esther diz, vou me posicionar. Aleluia. Entenda, eu vou falar aqui 4 frases e quero que você fale comigo com uma voz poderosa. Eu quero que você fale com uma voz poderosa para tremer esse chão aqui, amém? Fala assim, ó, quando a pressão aumenta, eu oro. Quando a lei ameaça, diga, eu jejuo. Quando o medo grita, eu me posiciono. Quando a morte é possível, o propósito se torna inegociável. Aleluia!
Quem entende o propósito não negocia obediência, mesmo quando o preço é alto para se pagar. Agora eu pergunto para você, você que quer tanto essa vitória que você está clamando por tanto tempo, eu pergunto, qual o preço que você tem pagado para receber? Bom, tem coisas que numa oração só você resolve, ou não é? Eu já falei aqui algumas vezes. Você está chegando na sua casa, você vai colocar o carro na garagem, aí vem os camaradas de moto assim, 2, bem devagarzinho. O que você fala? Senhor, tem misericórdia. Jesus, não dá tempo de jejuar, consagrar, tem que ser agora. Aí faz a diferença quem já tem uma vida com Deus e quem não tem, né? Mas vamos lá. Agora, irmão, tem coisas que tem coisas, querido, que, irmão, é jejum, é oração. E não é aquele jejumzinho assim, sabe? Eu vou jejuar até as 9 da manhã. Até meio-dia eu vou ficar sem comer chocolate até meio-dia. Eu vou cortar o café 3 dias. Não estou dizendo que é errado, viu, irmão? Tem lá as suas aplicações. Mas o que eu estou dizendo é que tem guerras que elas são tão travadas, tem guerras que elas são tão intrincadas, tem coisas que está fechada, o cerco está fechado de um jeito que, querido, a Bíblia fala assim, ó, põe a sua cara no pó, na terra, talvez ainda haja esperança. E depois reclamamos que Deus não ouve. Pelo amor de Deus. Qual o preço que você tem pagado para a sua oração ser respondida? Ô irmão, acorda. Que paga preço alto e vira noites na cachoeira fazendo macumba, oferecendo, bebendo sangue. Tem feiticeiro que vai no cemitério para se alimentar de vísceras de pessoas que foram enterradas naquele dia, para acabar com você. E nós estamos dormindo, irmão, achando que uma oraçãozinha de 5 minutos você já revolucionou o mundo. Nós estamos lutando contra hostes espirituais da maldade. Hostes. Olha isso aqui, irmão. Era um homem poderoso, cruel, vingativo, um homem mau, que se levantou contra o povo de Deus. E ele conseguiu o anel do rei na carta. As cartas foram enviadas para todas as províncias com o anel do rei. Vai acontecer. Medidas extremas, me ajuda aqui, o Grace, você que gosta dessas frases. Medidas extremas pede, problemas extremos pede atitudes extremas, vamos dizer assim, não é? Quanto mais complicado é o problema, irmão, mais você vai para a oração. Quanto mais difícil está a peleja, mais você se arma, é ou não é? Você não vai enfrentar um canhão com uma pistola, com um estilingue, não tem como. Tem gente aqui, o diabo está vindo em cima dele com um canhão, com todo um arsenal, né, com qual é o nome do outro lá, com avião, e submarino, e porta-avião, está igual o Maduro lá, cercado, e o Maduro está com uns estilos. Está com arco e flecha. É de fazer rir, mas você está rindo? Esse é você na batalha espiritual. Você está rindo de você. É você na batalha espiritual. O diabo está que nem, né, não que ele seja, né, embora seja um nome laranja, meio estranho, mas o diabo, com todo o arsenal. Vamos lá, vamos. Irmãos, então veja só. Passa-se 3 dias. Esther vai entrar na presença do rei. E ali, irmãos, era morte ou privilégio. Só que Esther agora, ela não vai na presença do rei de qualquer forma. Agora ela estava debaixo de oração e debaixo de jejum. Diz que o rei
e dá uma olhadinha lá assim para fora, e ele vê Esther. E diz que o rei se derrete, irmão. Irmão, Jesus, como que Deus trabalha, irmão? Eu imagino os soldados já puxando a espada para matar Esther. E o rei fala, tomado de paixão e de boa vontade no coração, ele fala, minha rainha, o que você quer que eu te faça? Me peça a metade do meu reino e te será dado. Jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração, abrem portas e movem a mão de Deus. Vamos lá. A rainha Esther fala assim, meu rei, eu tenho algo para te falar, mas eu quero te fazer um convite. Eu quero fazer um convite para ti. Eu vou dar um banquete hoje em casa. Eu quero o senhor e quero Amã lá nesse banquete. Aí tá bom, eu vou. E à noite chega o banquete, está a rainha Esther, está o rei Xerxes e está Amã. Imagina a vaidade daquele homem, irmão. Não, imagina a vaidade. Fala, pô, eu sou o cara. Olha, gente, no meio de tantos homens, eu fui convidado para um banquete com o rei e a rainha somente. Só nós três. Preste atenção que agora, preste atenção, irmão. Cadê? Sumiu dali, mas está aqui, ó. Renove a sua esperança. Se alguém aqui está sem esperança, você vai encontrar motivo a partir da frente, daqui, se é que você ainda não encontrou, mas a partir daqui, em 24, olha só, em 24 horas, tudo vai mudar. Presta atenção. Tudo começou nessa noite, nesse banquete. Amã sai desse banquete, olha, presta atenção, não perca isso. Amã sai desse banquete e vai para sua casa. Quando ele passa pela porta do palácio, quem ele encontra? Mardoqueu. Mardoqueu fala para ele assim, boa noite. Nem a cabeça balança. Boa noite. Ele olha para Mardoqueu e fala assim, eu vou matar esse desgraçado. Eu vou matar. Ele chega em casa, Amã chega em casa, está tudo isso no texto, depois você lê. Amã chega em casa, diz que ele reúne seus amigos, os seus muitos filhos e sua esposa, e fala assim, olha, eu sou o cara, eu fui honrado pelo rei de uma forma que vocês nem imaginam. Um banquete, só eu, a rainha e o rei. E diz que todos ali se alegram pela forma como ele foi honrado. Só que aí ele fala assim, mas aquele miserável daquele Mardoqueu não tem jeito. Eu acabei de passar por ele, ele não se curva. E diz que a mulher dele fala assim, o que você está esperando? Mata ele. Faz uma forca, enforca ele. Ele fala, é mesmo. E ele manda fazer uma forca com 25 metros de altura. Quantos metros? Não, quantos metros? Isso, irmão, dá aproximadamente 10 andares. 9,2. Dá quase 10 andares, vamos colocar assim. Um predinho com 10 andares. Quer dizer, ele quer uma forca bem alta. Não é que ele vai colocar lá em cima, né? Mas a forca tem que ser muito grande, para que todos vissem que ele estava se vingando daquele homem. Presta atenção, estou falando 24 horas. Começou com um banquete, ele vai para casa, conversa com a mulher, manda fazer a forca, e de manhã ele vai entrar na presença do rei e vai pedir a permissão do rei para matar Mardoqueu. Então, os planos para matar Mardoqueu já estavam traçados. Mas Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Quem cuida de você não dorme. Tem um hino. Me ajuda aí. Karine, eu vou cantar 2 hinos. Vem aqui rapidinho. Eu vou acabar 9 horas com as bênçãos, tá? Vem cá, Karine. Vem aqui.
vai rapidinho lá, enquanto eu vou falando aqui. Irmãos, então veja, na noite acontece algo. Enquanto toda a trama está para matar o povo judeu, e agora está todo armado, a sentença de morte para Mardoqueu já estava traçada, de manhã o negócio ia acontecer e ver que tudo que ele pedia para o rei colocava o carimbo. Mas naquela noite algo acontece. Deus tira o sono do rei. Naquela noite o rei não vai dormir. Naquela noite, Deus vai fazer algo. Veja, o rei não consegue dormir. Como que é aí? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ó, o tempo, vamos lá. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, aleluia! Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então veja aí, ó. O rei acorda, o rei não consegue dormir durante a noite, está perturbado. Deus tira o sono do rei. Então imagina um rei que tinha tudo. Ele podia organizar uma festa, ele podia organizar jogos, ele podia ir atrás das concubinas, tinha 400, ele poderia assistir a Netflix. Mas o rei, ele fala assim: eu quero que leiam para mim. Irmãos, a biblioteca de Nabopolassar tinha mais de 120 mil tabuinhas cuneiformes. Ele poderia ler qualquer uma daquela, mas ele fala assim: eu quero que leiam o livro das crônicas, o livro dos feitos do reino, beleza? Mas então imagina quantas páginas tinham esse livro. Era o livro das crônicas de todo o reino. Quando ele manda abrir, foi aberto numa página que lá estava uma história que não é possível ser coincidência. E se você não der um glória, você não entendeu nada. Porque naquela parte que se manda ler, está escrito ali: um dia tinha uma trama mortal para matar o rei, e ela ia acontecer, mas um homem chamado Mardoqueu, que estava lá na porta do palácio, descobriu essa trama, mandou avisar a rainha avisou Esther, o rei matou, enforcado esses dois homens, e ele salva a vida do rei. Deus trabalha. Quem cuida de você não dorme. O rei pergunta assim, eu vou fazer uma observação aqui. O rei fala assim: o que foi feito para esse homem? Eles: nada. Entenda uma coisa. Se Mardoqueu tivesse sido gratificado, se Mardoqueu tivesse sido recompensado na época, vamos dizer que o rei falasse assim: o que foi feito para esse homem? Aí alguém ia falar assim: ah, rei, ele recebeu tantos ciclos de ouro. Ah, então tranquilo. Só que Mardoqueu não havia recebido nada. Oh, Jesus! O que os homens esqueceram, Deus arquivou. Nenhuma fidelidade fica perdida nos arquivos de Deus. O céu nunca se atrasa. Deus apenas escolhe o momento perfeito para te honrar.
o mesmo corredor que parecia caminho de morte se tornará avenida de honra. Veja, irmãos, ó. Aí o rei fala assim: irmão, isso aqui é lindo, dá vontade de esticar esse negócio até 11 horas. O rei fala assim: quem está no pátio? Quem está no pátio? Aí fala assim: é Amã. Amã está entrando ali. O que a Amã ia fazer, irmão? Alguém lembra o que a Amã ia fazer? Pedir ao rei para enforcar Mardoqueu na forca que já estava pronta, certo? Aí o rei fala assim: quem está aí fora? Aí olha e fala para o rei: meu rei, é Amã. Aí o rei fala assim: manda ele entrar. Aí lá vai o pavão. O pavão entrou, porque enquanto Amã tramava a morte de Mardoqueu à noite, Deus escrevia a honra na madrugada. Quando Deus entra em cena, olha só, irmãos, Ele chama e fala assim para Amã: Amã, eu estou aqui com um dilema. Pode falar, rei. O que se faz, o que se deve ser feito ao homem que o rei se agrada? Eu me agradei de alguém e eu quero honrar essa pessoa. O que eu tenho que fazer? Aí Amã falou assim: opa, ele pensou, né? Sou eu. É agora. Já não estava bom o suficiente, né? Ele já não era o homem mais poderoso. Ele queria mais. Ele fala: rei, é o seguinte. Pegue esse homem, ponha ele montado no cavalo do rei, com as vestes do rei, com o selo do rei, ou seja, a coroa do rei. Pegue a pessoa mais importante no reino, e ele vai na frente gritando pelas ruas de toda a cidade: assim será feito, ou assim é feito. Assim é feito ao homem cuja presença o rei se agrada. Assim é feito ao homem cuja presença o rei se agrada. Aí, irmão, o rei fala para Amã assim: Amã, eu não podia ter pensado melhor. Faz o seguinte, Amã já está se preparando para vestir as vestes, né? Tudo o que você falou, pega e faz com Mardoqueu. Pega o cavalo, pega o manto, pega a coroa, vá. Não omita nenhum detalhe do que você falou aqui, hein? Faça tudo o que você falou e vai. E diz aí, irmão, lá vai Mardoqueu sentado no cavalo e Amã puxando na frente. Assim se faz ao homem cuja presença o rei se agrada. Assim se faz ao homem. Oh, Jesus, coisa maravilhosa. 24 horas para tudo mudar. Vamos lá, vamos acabar, vamos terminar. 24 horas, olha só, hein? Começou lá no banquete, de madrugada o rei pede o sono, Deus trabalha, de manhã o homem que ia para a forca foi honrado, mas ainda tem um detalhe, tem o povo. Esté tinha marcado mais um banquete para a noite. Amã já estava destroçado, mas tudo bem. À noite vai ter mais um banquete. Tenho certeza que vai vir uma honra aí que vai cobrir essa vergonha que eu passei. Tudo bem, vamos lá. Aí disse que à noite, irmão, ele está lá no banquete. E a rainha, o rei fala para a rainha: minha rainha, me peça o que você desejar, eu te darei até a metade do meu reino. Ela fala: meu rei, o meu povo está em risco de morte. Cartas foram distribuídas por todo o reino e o meu povo será destruído. Inclusive eu serei morta também, junto com o meu povo, por causa de um homem. E o rei fala: não é possível. Me fala quem que é esse homem que eu vou matar ele agora. E ela fala: esse homem está aí do seu lado, rei. É Amã.
E diz que ela se retira e Amã se levanta, irmão, transtornado. Parece que ele não sabia que ela era judia. Ele levanta e vai, diz que ele tropeça no tapete e cai na cama em cima dela. O rei, quando entra, ele está lá em cima dela. E o rei então se enfurece, manda tirar ele de lá. E alguém fala para o rei assim: rei, tem uma forca que ele construiu lá, novinha, está pronto, já esperando. E o rei fala: então ponha ele nessa forca. E o rei fala para Ester: Ester, eu não posso revogar uma lei dos medos e dos persas. Se foi dado a lei para esse povo ser destruído, o exército já está a caminho, o povo vai ser atacado. Mas vou baixar uma outra lei. Eu vou tirar o estilingue da mão do povo, eu vou colocar uma bazuca na mão deles, e eles vão se defender. Diz que o rei arma os judeus para lutar contra o seu próprio exército. E aí foi a batalha de Suzã, que até hoje os judeus, eles comemoram essa batalha, quando teve livramento do povo judeu nessa peleja, e eles receberam a vitória. Veja, Deus então reverte essa situação. Deus muda a situação. Deus vai colocar uma arma na tua mão para você lutar, querido. Uma arma para você se defender. Pode ser que Deus não impeça você de ir para a peleja. Pode ser que Deus não impeça você de ir para a batalha. Pode ser que as lutas continuem. Pode ser que os ataques continuem. Mas agora você estará armado. Agora você estará protegido. Agora você vai contra-atacar e vai vencer. Porque ainda há esperança. Amém? Vamos terminar com isso aqui, fique em pé. Aleluia. Em 24 horas, irmãos, toda a trama de morte pode virar. Em 24 horas, tudo que estava perdido pode virar. Vamos cantar assim, ó. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. Irmãos, eu quero chamar aqui na frente para a gente fazer essa oração. Tem 3 minutinhos. Você que está numa peleja, quer entrar um ano novo, um posse de vitória, vem aqui para orar por você. Vem aqui, a gente vai orar. Pastor, eu quero começar o ano com o pé direito. Sem havaiana, o pé direito. Vem aqui na frente. Vamos orar. Você que quer começar um ano com vitória. Com vitória, desculpa a brincadeira. Isso aqui é só uma brincadeira, tá? Quem escolhe o lado, escolha. Não tem nada a ver com isso. Vem aqui na frente, quero orar por você. Seu querer. Esse Deus do impossível, Ele vai com você. Esse Deus do impossível, Ele entra esse ano novo com você, com vitória, para te dar vitória. O Deus do impossível, Ele entra para te dar vitória. Queridos, o ano de 2026, eu não vou dizer para você que vai ser diferente, porque pode ser que as lutas vão estar lá, porque pode ser que as dificuldades vão estar lá te esperando, porque pode ser que as pelejas sejam ainda mais travadas do que o ano 2025. Mas eu quero profetizar na sua vida que Deus está te capacitando hoje. Deus está capacitando o crente aqui para vencer as pelejas, para vencer as lutas, para vencer as guerras, para vencer os desafios,
para ser tomado pela presença de Deus de uma forma poderosa, que nada poderá te resistir. Eu profetizo sobre a sua vida o que foi profetizado sobre a vida de Josué. Josué, nada poderá te resistir, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Abraão, assim como Ele foi com Isaac, com Jacó, com os profetas, com os apóstolos. Ele será com você, Ele está com você, Ele te capacita hoje, e teremos todo um ano de muita prosperidade, um ano de muita bênção, um ano de muitos testemunhos, em nome de Jesus. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Olha, eu quero desejar a todos vocês um ano novo repleto de bênção. Um ano novo com muitas vitórias, muitas. Porque hoje Deus colocou ferramenta nova. Hoje Deus colocou arma nova na mão de crente aqui. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Deus está colocando armas novas para você lutar. E em 2026 haverá muitos testemunhos. Amém, queridos? Amém? Eu, em nome da minha família, a pastora Beth não pôde vir hoje. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo ano, uma ótima virada de ano. O ano não acabou ainda. Em 24 horas, muita coisa ainda pode mudar. Amém? Então, querido, comemore com calma. Natal, eu fui sair para comprar umas frutas. Estava aqui em frente ao Sonda. Um cara veio com tudo, irmão. O trânsito parado, em frente ao Sonda, imagina. Ali o farol ali já é terrível. Todo mundo entrando no Sonda. O cara veio de lá e pá, na traseira do meu carro. Falei, Jesus. Então, as pessoas estão assim pensando em festa, né? Cuidado, eu falo, irmão, cuidado, eu falo todo ano, cuidado, vigie por você e pelos outros, amém? Comemore, mas comemore com sensatez, com responsabilidade. Vamos orar, vem aqui, pastor Valdeci. Eu já orei para Deus abençoar o seu ano, a sua família, todos estejam uma mesa farta, em nome de Jesus. Como eu falei aqui no Natal, se não tiver tão farta assim, fique em paz, irmão, fique em paz, não é? Ah, não dá para comer um churrasco de picanha? Come abóbora mesmo, vamos. Só os irmãos, Pai Jesus Cristo, amém? Oramos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, seu Filho amado, nós agradecemos, Senhor, por esta noite, por esta reunião contigo, Senhor. Que a tua graça, o teu poder, a tua santa virtude tocar poderosamente sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, assim como o Senhor nos trouxe em paz para a tua casa, nos leve em paz nos nossos lados.